Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Mais um vídeo incomum aqui neste canal. Um vídeo não usual, ok? Não costumeiro. Não consuetudinário. Livro 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 3, 4 e 5. Ok? Vamos lá? Eis-me aqui, diz Samuel, testificai contra mim perante Deus e perante o seu ungido. O ungido, no caso, é Saul, que haveria de se tornar, ou que acabara de se tornar, o rei de Israel. A quem ou de quem eu tomei o boi? De quem eu tomei o jumento? A quem eu defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? E eu vos restituirei. Então disseram a Samuel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, no caso Samuel: Deus seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: assim seja. Espero que você tenha prestado atenção à leitura. Se não, livro 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 3, 4 e 5. Esse é um texto para todo aquele que tem cargo de confiança, de liderança, que está na frente de uma obra, de um trabalho, como representante de uma organização, como representante de um povo. Muito embora esse texto esteja falando mais num contexto religioso, certo? Ou possa ser usado mais no contexto religioso, porque Samuel era profeta. Mas também pode ser usado no contexto político, porque ele, de certa forma, também era o líder político de Israel naquele momento. Esse texto também pode ser usado no contexto laboral empresarial, certo? Pode ser usado no contexto político também. Pode ser usado no contexto familiar. Pode ser usado em nossa vida no sentido geral. Não entendeu? Eu digo quando chegar o momento de nós partirmos e tivermos que nos encontrar com Deus. Então, seja você um líder religioso, seja você um pastor, um presbítero, dirigente de congregação, seja você um professor de escola dominical, seja você um político, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, seja você um supervisor na empresa, seja você um encarregado, seja você um líder de equipe, seja você um professor na sala de aula, seja lá o que você for, esse texto é para você, é para mim, é para todos nós. Veja muito bem, observe, preste atenção. De quem tomei o boi? Isto é muito comum e é muito comum nesse meio, certo? O receber propinas. De quem tomei o boi? Ele pergunta. Será que um líder
que hoje está deixando a sua posição de liderança para dar lugar a outro? Será que ele tem condição de ler esse discurso, essa declaração de Samuel? Seja você um líder religioso ou um líder político, seja você no caso, no contexto laboral, um supervisor encarregado, um chefe, porque também acontece muito, certo? Esse tipo de coisa. Receber agrado dos subordinados para favorecer os subordinados. E Samuel, ele diz, de quem eu tomei o boi? De quem eu tomei o jumento? Boi e jumento, coisas de valor. Por que não tem cavalo aqui? Porque Israel ainda tinha esse atraso. Veja quanto tempo tem aqui da época que Israel saiu do Egito e os egípcios já usavam cavalos, principalmente como máquina de guerra. Aqui o jumento era muito importante aqui nesse contexto socioeconômico de Israel. Ok? Como se diz, era o pau para toda a obra. E mesmo assim, quando começaram a surgir os cavalos eram tão somente para as pessoas ricas, para as pessoas nobres ou para a realeza. A quem defraudei? Fraudes. A quem defraudei? Você como líder, você pode tomar essas palavras como suas quando você deixar o cargo ou passar o cargo para outra pessoa. Será que você tem condição moral de dizer essas palavras, de fazer suas as palavras de Samuel aqui, neste texto, neste contexto, no momento em que ele está se despedindo do cargo? Ele não está chorando por perder o cargo. De maneira nenhuma. Escolheu-se um rei, o povo preferiu um rei, Deus permitiu que o povo tivesse um rei, e ele está deixando agora sua posição de liderança máxima em Israel. Mas está saindo com as mãos limpas, com as mãos completamente limpas, imaculadas, ok? E assim continuando. Ele deixa o seu cargo, deixa a sua função completamente limpo, completamente com as mãos limpas, imaculadas. Ele pergunta, mas ninguém tem nenhuma prova contra ele, porque realmente ele não devia nada, como se diz popularmente. De quem tomei o boi? Me respondam. De quem tomei o jumento? A quem eu defraudei? Quantos líderes têm condição de fazer esta pergunta ao seu público no momento de despedida, seja lá em que situação for, seja no contexto religioso, no contexto laboral, no contexto político? Quantos têm moral para fazer esta pergunta? Ou para fazer estas perguntas, estes questionamentos aos seus liderados, aos seus subordinados, aos seus fiéis? Continuando. A quem tenho oprimido? Ele pergunta. E de cuja mão tenho tomado presentes, e com ele encobri os meus olhos, e eu restituirei. A quem tenho oprimido? A quem tenho oprimido? A quem tenho oprimido? É uma pergunta que não quer calar. Quantos líderes opressores? Quantos encarregados opressores? Quantos supervisores opressores que ostentam até o epíteto de crente, de cristãos? Quantos políticos opressores?
quantos líderes em geral opressores que oprimem os seus liderados, oprimem os seus subordinados, oprimem aqueles que muitas vezes discordam de suas atitudes, de suas ações, de seus atos, de suas palavras. E Samuel pergunta: a quem oprimir? A quem oprimir? E de cuja mão tenham tomado presentes. Outra questão muito importante: de quem tenham tomado presentes. Muitas pessoas, muitos líderes recebem presentes para fecharem os olhos, para taparem os ouvidos, para taparem as narinas e para fecharem a boca. De quem tenham recebido presentes, tenham tomado presentes para fechar, para com ele encobrir os meus olhos, e eu restituirei. De quem tenho recebido presentes para favorecer a tais pessoas, para não corrigir tais pessoas, o rumo que elas estão tomando, para ver o mal como bom e o bom como mal, o certo como errado e o errado como certo. De quem eu recebi presente para fechar os meus olhos, para encobrir, para tapar os meus olhos. Quantos líderes, em geral, em todos os patamares, têm condição de fazer um discurso desta magnitude no momento da sua saída, no momento em que vai deixar o cargo ou a posição, no momento em que vai passar o bastão para outro, no momento em que vai passar a liderança para outro? Quantos têm condição moral de fazer um discurso desse? Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém, nem nos oprimiste. Líderes arrogantes, autoritários, inflados de ego, inflados da sua posição, da sua autoridade, opressores dos seus liderados, opressores dos seus subordinados, comumente daqueles que discordam de suas atitudes, de suas ações, de seus atos, de suas palavras. Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Existem aqueles que são tão ousados que ele não espera que um liderado seu, um fiel seu, um subordinado seu, seja no caso empresarial, laboral, caso ele seja um supervisor, um chefe de área, um encarregado, não espera que alguém lhe dê nada, mas ele mesmo se adianta para pedir. Não é? Existem muitos e muitos casos. Né? Que dia vai pagar uma cervejinha para mim? Já ouviu? Se nunca trabalhaste, certamente nunca ouviste tal coisa. Né? E a galinha, que dia vai ter aquela galinha? São tão ousados que eles não esperam que lhe ofereça, mas eles pedem com jeitinho. E aqueles que se adiantam a fazer as suas vontades são estes que são promovidos quando houver promoção, são esses que são colocados nas melhores tarefas a serem executadas e aí por diante. Partindo para o campo espiritual também a mesma coisa, não existe diferença. Não existe diferença quando o líder é uma pessoa dessa estirpe, deste quilate. Arrogante, ditador, opressor,
Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Isso é raro, é raro, é raro, é raro, é raro, raríssimo. E ele, Samuel, lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido, caso Saul, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão, na minha casa, no meu bolso. Não é daqueles que, quando deixa a posição, deixa a liderança, certo? Seja no Palácio do Planalto, ou seja na igreja, que leva alguns bens, nada achaste na minha mão. E disse o povo: assim seja, que Deus seja realmente testemunha. Agora lembra que eu disse que este verso também serve para nós, para todos nós em geral, não somente para os líderes em geral, não somente para aqueles que estão na posição de liderança, serve para todos nós como seres humanos, seres mortais. Pois quando chegar aquele dia, aquele grande dia, é bom que isso esteja também em nossa mente, certo? Mesmo que não tenhamos tomado conta de grandes povos, de operários, que mesmo que não tenhamos sido um líder na igreja, numa congregação, numa religião qualquer que seja ela, isto também serve para todos nós, certo? É bom que você e eu, que nós cheguemos diante de Deus com este sentimento, certo? Com esta ideia, certo? A quem tomei o boi? De quem tomei o boi? Certo? De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? Certo? A quem tenho oprimido? Como eu falei, é um texto basicamente para liderança política, religiosa, na área laboral, mas em geral, por extensão, é um texto que serve para todos nós quando chegar aquele grande dia, certo? Então, reveja a sua vida, as suas ações, os seus atos e faça-se todos os dias esta pergunta a si mesmo, a si próprio. Pois este pode ser o seu último dia. E o Senhor vai querer saber, apesar de que Ele já sabe. Mas faça esta pergunta todos os dias. A quem defraudei? De quem tomei isso? De quem tomei aquilo? A quem roubei? A quem oprimi? E de quem eu aceitei suborno ou propina em alguma questão? Faça-se essas perguntas todos os dias, ok? Então que Deus nos abençoe. Valeu. Vou ficar até aqui nesse longo vídeo, várias vezes interrompido por conta de cachorros latindo, pessoas gritando. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye. E que esse discurso de despedida de Samuel seja o teu discurso todos os dias quando colocar a cabeça no travesseiro. Seja você líder ou não. Seja você encarregado ou não. Seja você supervisor ou não. Seja você um político ou não. Pergunte-se a si próprio: a quem defraudei hoje? De quem tomei isso ou aquilo? De quem tomei o jumento? De quem tomei o boi e a vaca? A quem oprimi hoje? Nesse meu dia que Deus me deu, a quem oprimir? Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.